Kiss FM, Frequência Rock. Frequência Rock. Com Fabrício Ravelli. Frequência Rock. Fernando, o mundo como um todo está vivendo desafios tremendos, seja espirituais ou aqui da Terra. Ou é difícil a gente que acredita na espiritualidade fazer essa divisão, né? Cada um tem uma visão do bem, cada um tem uma visão do todo, cada um tem uma visão do mal. Eu acredito que às vezes a gente tem um caminho para encontrar o bem a partir da concepção do que é o mal. Para você, o que é o mal? Ótimo, ótima pergunta, cara. Eu acho que ao longo dos anos, né, ao longo das reflexões sobre o mal, ele foi muitas vezes mal compreendido e muitas vezes tido como algo negativo. E a gente sabe que a gente, como seres emocionais, seres que vivem muitas vezes decisões e ações que nos foram dadas pelo nosso próprio controle, muitas vezes tomamos atitudes que não são boas e são tão legais, são boas, são mal. E a gente sempre demonizou muito essa questão do mal, como fosse, não, renega o mal, coloca para o lado, é só o bem. E a gente já foi provado que todas as pessoas que renegaram o mal, elas só polarizaram isso de uma maneira que depois, naquele núcleo, o mal entrou e ficou se falando, não, mas o problema não é que eles tirou o mal. E onde que está esse mal? Esse mal faz parte essencialmente de cada um de nós, de cada ser. E eu vou usar aqui um exemplo aqui de uma lei hermética, né, das polaridades, né, e que existe, e tanto nos princípios de polaridade, como de ritmo, como de crescimento, como o yin e yang, né, onde o bem e o mal se intercalam e fazem com que aquilo se torne uma figura, um símbolo na sua totalidade. Bom, o mal, para mim, ele tem um papel tão coadjuvante como o do bem. Por quê? É através do bem e do mal que eu cresço, através do bem e do mal que eu produzo, através do bem e do mal que eu consigo ir em frente. Se eu não tiver isso bem definido dentro de mim, o que é o bem e o que é o mal, e ficar só em expoentes, tanto para cá ou para lá, isso atrapalha essa engrenagem, né, esse fluxo, que é a junção desses dois elementos, do bem e o mal. Ou seja, o que seria, por exemplo, vamos falar, acho que um aspecto que fala muito sobre isso é a religião, onde coloca o mal em figuras que são demonizadas, que tem o mal, que tem o diabo, que tem Deus. E o que seria hoje das religiões que professam apenas o lado dos anjos, do bem, que seria isso, né? Os anjos do bem e os demônios do mal. O que seria hoje das religiões se não fossem o mal? Estaria todo mundo sem emprego, né? Então a gente precisa do diabo também lá para a gente poder trabalhar. Então, olha só, acabou com o mal. Pô, ia ter um monte de igreja, padre, pastor, desempregado. Ia falar, pô, volta lá, diabo, porque a gente não pode deixar você de lado. E foi uma estratégia que fizeram. Vamos criar um inimigo ali para a gente poder ter onde trabalhar, né? Não só a igreja, né? Estou falando em diversos aspectos, que é essa dualidade de não confrontar e não entender o mal como um aspecto positivo. Eu gosto muito da Kabbalah também, que trabalha as duas árvores. Temos a árvore da vida, mas também nós temos a clifa, que ninguém fala, que é a árvore da morte. E que juntas, seja qual for a escolha que você fizer, levam ao mesmo caminho de sublimação e de chegar até Deus. Então, para mim, definindo o que é o mal, é uma parte é uma parte essencial do ser, de qualquer coisa. É um caminho, né? É um caminho que também leva a Deus. E tem uma música do Maiden, né, da Iron Maiden, que é The Evil That Men Do, que fala também essa questão do o mal que o homem cria, né? Ou seja, o mal seria um estado de consciência. Por que eu pergunto isso? Até eu estava lembrando agora daquele filme, não sei se vocês já assistiram, do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, onde tem um momento que André Luiz, ele já está num plano superior, e aí ele vê a esposa dele já casada novamente no plano terrestre, e tem uma hora que ele volta na religião espírita para o umbral. Tudo no estado de consciência.
E naquele momento que ele se vê de novo no umbral, ele tem o estado de consciência, a percepção, a geolocalização onde ele está e o porquê ele está lá, ou seja, conhecimento, ele automaticamente se edifica, eleva a consciência e vai para o nosso lar. Então, a impressão que me deu assistindo o filme é que o bem, o mal, o purgatório, o céu, seja o que for, é um estado de consciência. Como que você vê isso? Sim, eu acredito sim nisso, que é um estado de consciência. E acho que esse estado de consciência, muitas vezes, ele é resultado e é fruto das nossas vivências. Porque, por exemplo, se eu puder, mesmo como você citou, as escolhas lá de André Luiz, o que ele sentiu ali, que ele vivenciou e levou ele para essas Sim. vibrações, foram importantes. Eu digo que eu tive momentos na minha vida que eu também vibrei em densidades, em coisas que seriam colocadas nessa esfera do mal e do bem, mas tudo isso foi importante para me tornar quem eu sou. Porque eu não sou só um aspecto positivo, eu sou um aspecto positivo e negativo. Eu enxergo o mal como um aspecto negativo e positivo que precisa existir para o funcionamento daquela bateria, para o funcionamento da polaridade da luz, para poder funcionar as coisas. E desde o princípio, onde nós temos várias histórias dentro de mudanças de consciência, onde consciências que foram jogadas aqui na Terra de anjos caídos, ou a questão do Éden, onde teve que entrar ali a questão do mal, e que era um mal que levava você à descoberta, à ousadia. Eu acho que essa tentação que existe, ela vem quando você poda. Muitas vezes o mal é criado quando você coloca limites, quando você coloca para as pessoas, ó, isso aqui não pode, aí que você vai querer, né? Sim. Que é os desejos, que é o interesse. Então, toda essa castração em relação à criatividade, à sua expressão como ser humano, a ser quem você é, a você acreditar naquilo que você mais tem afinidade, ou divisões, coisas que se colocam, tudo isso tem a ver com essa questão do mal, onde você também implica mudanças de pensamento, mudanças de atitudes em função de limites, em função de crenças e dogmas que acabam nos prendendo. Mas eu acredito nisso, acho que é um estado de consciência. E que é importante também entender esse estado de consciência, é importante você também abraçar esse lado mais sombrio, esse lado mais maléfico, que faz parte de qualquer ser humano, de qualquer ser vivente, até das plantas, até dos animais que mostram isso. Então, eu acho que é como você encara o mal. Não olhar ele assim com essa polaridade. Como um inimigo. Como um inimigo, mas como parte essencial de você. Como uma válvula de crescimento, como a lousa que você enxerga o ensinamento e o mal está lá e você consegue aprender Exatamente. isso, né? Extrair dele também isso. Extrair dele também esse caminho, porque é um caminho. E ele faz parte. Ele vai se contrapor para criar esse balanço. Esse balanço é importante ter. Eu não posso só trabalhar aqui, eu não posso só trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar em conjunto. E eles vão se balanceando dentro disso, que são os processos da vida. E é um fluxo, eu acredito muito nisso. E é onde eu tenho que trabalhar. Eu acho muito legal, por exemplo, quando a gente tem dentro das práticas que a gente faz com as medicinas da floresta, que traz a gente para uma introspecção, para nosso encontro interno, você encontra muitas vezes momentos mais densos, momentos mais... E que, na verdade, o que as medicinas nos ensinam a não lutar contra eles, mas abraçá-los e reconhecê-los, e dizer que eles também essencialmente são parte de mim. Sim. E isso é transformador. Quando eu passo a agradecer, quando eu passo a olhar para isso não como algo que eu quero evitar, porque o mal a gente quer evitar, mas de repente, em vez de você evitar, é você compreender, é fazer isso que você disse, extrair, é poder entender por que isso acontece, da onde isso vem, e entender que isso é parte de você e construiu você até chegar nesse exato momento, onde nós todos estamos aqui. Você falou algo quando a gente estava em off aqui das gravações, quando você respondeu a questão se você resetaria o mundo, que o conteúdo está aqui no YouTube, no @programa Frequência Rock, é só buscar. E no off você fez um adendo ainda essa resposta, falando que, cara, tem a questão dos ciclos, então isso acontece naturalmente, foi assim na Arca de Noé, que aquele ciclo que foi um mal, aquela tempestade, mortes e tudo mais, para depois vir um ciclo melhor para a humanidade. Então, às vezes, a gente enxerga algo ruim, algo mal, algo maléfico, de uma maneira como se fosse uma continuidade, aquilo não fosse terminar. Mas, às vezes, aquilo está prevendo, está indicando o final de um ciclo. Sim. Pode ser? Isso tem uma relação muito com a morte.
que é tão negativada. E, na verdade, a morte não é uma coisa negativa. É uma celebração. É uma passagem de estado. Eu acho que a morte tem muito mais relação com o que a gente está vivendo agora do que quando a gente, nesse sentido que a gente fala da morte. Porque a morte é a liberdade. É você transcender os limites da densidade cósmica desse mundo, desse plano, e viver experiências que vão trazer, muitas vezes, preparações para a sua próxima vida, para aquele que acredita nisso como eu. Então, a morte não é negativa. A morte, na verdade, ela devia ser celebrada, porque a morte ela tem a mesma alusão do útero, do escuro, do silêncio que você falou lá. Agora o nosso programa. Né? Nós falamos ali dentro do silêncio que acontece ali. Aquele silêncio é uma reflexão. A morte é uma reflexão de tudo aquilo que você viveu, aquilo que você absorveu na sua existência, né? Nessa experiência humana. E aquilo você vai levar. E o que eu trouxe nesse momento da morte? É ali que eu vou contar. É ali que existe o livro dos mortos, lá onde eu vou pesar o meu coração, ver se ele está mais pesado que uma pena. E isso vai direcionar para onde que eu vou. Então, eu acho que esse lado negativo da morte, do mal, de tudo, é muito mesmo para distanciar você de encarar realmente valores que precisam ser vistos. O porquê, teu crescimento. Será que isso é mal? Por quê? Será que o mal, na verdade, não é um reflexo do bem, na sua polaridade, no seu oposto? Né? Ele é um reflexo do bem e isso também é o contrário. Então, eu acho que a gente precisa refletir realmente o que é o mal e o que é o bem. São muito relativos em relação ao ponto de vista, em relação àquilo que eu posso perceber acerca deles. Agora, como nosso conteúdo exclusivo, indica uma música do Lenny Kravitz para alguém que está passando um momento que acha que o mal vai permanecer na vida. Alguma música que essa pessoa acredite que possa, que vai transcender esse momento. Claro, eu vou indicar uma música do Lenny que eu adorava tocar e cantar, né, fazer os backing vocals também, que é Believe, que ela vai falar sobre acreditar em você mesmo, né, no refrão ela vai falar sobre isso, e falar que na verdade, por que tanta coisa assim, por que tantos desafios, que na verdade só quer ser amado, né, e ela começa também, no começo eu sou você, você sou eu, por que esse grande mistério? Na verdade, todos nós queremos ser amados. E aí você vai cantando isso lá no refrão. E se você quiser, você consegue. É uma mensagem muito legal que tem dentro do inglês, né? Estou traduzindo aqui, é uma tradução livre. Mas depois confere essa música e fala de believe, em acreditar. Acreditar em você, acreditar em nós. Eu acredito em você. Eu acredito em você, eu acredito em você. E é por isso que eu não vou resetar a humanidade, porque eu acredito em você. Então a gente tem que acreditar um no outro. E, na verdade, tudo isso vai resumir numa coisa. A gente precisa ser amado, a gente ter essa troca, esse afeto. Como o Lenny foi muito feliz nessa música que eu adorava cantar. Eu me emocionava muitas vezes quando eu cantava. Essa mensagem que eu cantava. Tem. No meu Instagram tem eu cantando lá. Fernando Rosa Bass. BASS. Confira o Fernando tocando Believe com Lenny Kravitz. Esse é o conteúdo exclusivo aqui do nosso canal do YouTube e também do nosso Insta, @programa Frequência Rock. Meu irmão, valeu, meu irmão. Obrigado por essa luz. Obrigado. Valeu. Fica aí que tem mais. Kiss FM, Frequência Rock. Frequência Rock. Com Fabrício Ravelli.